Olá, quinto ano D, aqui é a professora Neiva e nós vamos dar sequência a mais uma das nossas atividades do nosso roteiro de atividade, das atividades do dia 4 de maio ao dia 8 de maio, tá bom? Bom, nós estamos atrasados um pouquinho, tá? Porque tá sendo difícil gravar os vídeos, acompanhar o centro de mídias e participar do grupo, certo? É muita coisa e daí a professora só consegue gravar de noite, tá? Bom, vamos lá então. A nossa atividade de hoje, de quarta-feira, é a atividade do nosso caderno Aprender Sempre, a atividade 2. Só que a atividade 2 do nosso caderno Aprender Sempre, a ela é, na verdade, a leitura de uma crônica que está falando sobre os meios de comunicação, e esse meio de comunicação é a televisão. Coincidência ou não, nós já realizamos essa atividade no caderno no início das nossas aulas, vocês lembram? Se vocês folhearem aí o caderno de português de vocês, vocês vão encontrar essa atividade. Então, o que eu quero que vocês façam? Acredito eu que tem algumas questões aqui diferentes das que eu passei para vocês na época, só que muitas aqui são iguais. Então, você vai fazer essa leitura de novo, vai olhar sua atividade anterior, ver se a sua opinião sobre as questões seriam as mesmas de agora e vai responder, tá bom? Essa atividade sobre a televisão, essa crônica de José Paulo Paes, tá? E é muito interessante porque no terceiro ano nós tivemos a oportunidade de conhecer vários poemas do José Paulo Paes, lembram? Lembram então? Folheiem aí que vocês vão encontrar, tá? Essa seria a atividade de língua portuguesa e que é bem tranquila, porque na verdade ela vai acabar sendo uma revisão de uma atividade que nós já fizemos na sala, inclusive com a maioria das questões que nós respondemos. Já em compensação, em matemática, nós encontramos uma atividade diferente. Em matemática, nós encontramos uma atividade de resolução de problemas. Bom, é a atividade 2 do caderno Aprender Sempre de Matemática. Resolução de problemas. Gente, eu sempre falo para todas as minhas turmas que para resolver um problema, não adianta você somente saber somar, subtrair, multiplicar e dividir. Você precisa entender o que aquele problema está querendo que você faça. Então você precisa compreender o enunciado do problema para você poder fazer a operação matemática correta e responder esse problema, calcular corretamente. Bom, aqui a atividade está falando exatamente isso, tá? Então, tá falando o seguinte, ó. A atividade 2, resolução de problema. A compreensão do problema exige de quem se propõe a resolvê-lo o estabelecimento de relações entre os dados, o modo como eles se articulam entre si e como podem ser operados para responder à pergunta proposta. Ou seja, se você não entender o que está dizendo ali no enunciado, você não vai conseguir resolver. Vamos praticar. Leia os problemas abaixo, eles podem ter dados a mais ou a menos. Reescreva os textos dos dois problemas, retirando os dados que estiverem a mais ou completando com os dados que estejam faltando para que os dois problemas sejam possíveis de serem resolvidos. Bom, mas como assim, professora? Aqui tem 4 problemas? Sim, só que 2 estão com enunciados que dão possibilidade de realizar os cálculos e 2 não, tá? Então, você vai analisar o que tem nesses problemas que precisa ser resolvido, que precisa ser reformulado, na verdade, para que ele possa ser resolvido. Será que eu preciso acrescentar informação? Tá faltando alguma coisa aqui? Será que eu preciso retirar essa informação e colocar uma informação nova? Será que esse problema está falando sobre uma coisa e no meio entrou algo que não tem nada a ver? Tá? Então é isso que vocês vão olhar e vão estar respondendo aqui. Vamos lá. Problema 1 está falando o seguinte: alguns livros foram doados a 3 escolas, uma ficou com a metade. Os restantes foram divididos entre outras 2 escolas. Quantos livros cada escola recebeu? Bom, o que você acha desse problema? Tem possibilidade de resolver? Se não, você vai reescrever ele nessas linhas aqui. 2. Francisco anda mais de 2 km por dia e Júlia, sua irmã, dá 3 voltas na praça 6 dias por semana. Se em cada volta Júlia anda 700 metros, quantos quilômetros ela anda por dia?
Será esse problema aqui, ele tá completo? Tem como eu responder essas questões? Se tiver, você não precisa reescrever esse problema, é só realizar o cálculo. 3. Gustavo tem R$ 30 para tomar um lanche e ir ao cinema. Ele saiu de casa às 17 horas e o filme começa às 18. Quanto ele pagou pelo lanche? Bom, as informações desse problema estão adequadas? Será que ele não está confuso? Será que ele precisa de mais informações? Ou ele precisa de novas informações? Ele precisa de novas informações. Aí vocês vão ver e vão reescrever se for o caso. 4. Com os R$ 20 que tem, Patrícia vai comprar 3 canetas por R$ 3,75 cada uma. Quanto pagará pelas canetas? Bom, esse daqui é um problema passível de resolução. Então, nesse problema 4 aqui, ele é muito fácil, acho que você não vai ter problema. Eu ainda acrescentaria mais uma informação. Eu ainda colocaria assim, se sim, eu ainda colocaria quanto ela sobrou o troco? Quanto? Tá? Fazer 2 continhas. E aí depois tem um quadro aqui embaixo pedindo para que você resolva aqui que você vai realizar os cálculos, porque nas linhas abaixo de cada um dos problemas é a reescrita deles que você vai estar fazendo. Então, você vai resolver abaixo os problemas que você acabou de reescrever, tá bom? Bem, passando das atividades, dos exercícios do Aprender Sempre, da quarta-feira, nós vamos agora dar sequência às nossas atividades de quinta-feira e de sexta-feira, que a gente tá bem atrasadinho, tá? Vamos lá. Agora, para quinta-feira, a atividade já é do ler e escrever e do EMAI. A atividade do ler e escrever, estava escrita aqui, atividade 2B, que é analisando as cartas de leitor. Só que vocês não vão precisar, só que vocês já fizeram essa atividade, porque por incrível que pareça, coincidiu com a atividade do Centro de Mídias, né? E nós já fizemos, então, eu já dei os comandos para vocês, revisei com vocês e pedi para vocês realizassem o preenchimento desse quadro, que era isso que era para fazer na atividade 2B. Agora, então, na verdade, a gente vai fazer agora a atividade do ler e escrever da sequência de ortografia e gramática, tá bom? Da página 174, deixa eu ver, confirmar se... Não, é 171 do ler e escrever. Nós vamos aqui conhecer um poema, tá? Onde nós vamos aprender as diferenças entre as palavras isse com 2 S e isse com C. Se existe diferença e o porquê, tá? Então, na atividade 1A, você e seus colegas de turma realizarão a leitura em parceria com sua professora, um poema escolhido por ela. Vocês vão conhecer o autor e suas características, estudar como o poema está organizado, descobrir o sentido das palavras escolhidas, o conteúdo temático e os recursos usados pelo autor. Na sequência da atividade 1A, foram localizadas no poema as palavras terminadas em isse e outras em ice. Isse com S, 2 S e isse com C. Agora vamos pensar sobre como essas palavras foram escritas. Você irá perceber que ao pronunciá-las apresentam o mesmo som. Mas quando escrevemos, usamos letras diferentes. Por que será? Bem, vamos lá então. Eu vou realizar para vocês a leitura de um poema de Manuel Bandeira. E eu sugiro que vocês, vou dar uma tarefinha para vocês, que vocês pesquisem sobre Manuel Bandeira e leiam a biografia dele, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho desse poeta brasileiro, tá bom? O poema é Namorados. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com o seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice com C, brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada.
A moça regalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu: Antônia, você é engraçada, você parece louca. Manuel Bandeira. Bom, crianças, aqui nós temos duas palavras, uma que termina com dois S's, que eu acho que vocês já sabem, que é a palavra disse, e a palavra meninice, que termina com I, com C. Bem, agora, mas por que será que isso acontece? Crianças, todas as palavras que terminam com dois S's, elas derivam de verbos. Do verbo dizer. Eu disse, tá? Entre outras, tá bom? Eu disse, dormir, dormisse, partir, partisse, sorrir, sorrisse, dirigir, dirigisse, divertir, divertisse. Todas essas palavras são verbos, tá? Então, todo verbo, ele vai terminar com dois S's, tá? Se ele derivar de uma palavra, derivar de um verbo, quando ela vai terminar com dois S's, tá? A terminação isse com dois S's faz parte dos verbos, tá? Mas e as palavras isse com SC? Bom, as palavras isse, como a meninice do poema, elas são substantivos derivados. O que é um substantivo derivado? É um substantivo que dá origem a outro. Isso é um substantivo derivado, porque menino ou menina, meninice. Velho, velhice. Gula, gulodice. Peralta, peraltice. Então, as palavras terminadas com C, elas fazem parte da classe dos substantivos. Elas derivam de outros substantivos, dos substantivos derivados. Já as palavras terminadas com dois S's e E, elas são derivadas dos verbos, tá? Dizer, partir, dormir, tá? Dirigir. Então, essa é a diferença que é o que a gente analisa e que você pode estar colocando aí na sua resposta, tá? Deixa eu voltar aqui. Opa! Que você pode estar colocando aqui, tá? Bom, então por que tá dizendo aqui, ó? Por que será? Mas quando escrevemos usamos letras diferentes. Por que será? Porque as palavras terminadas com dois S fazem parte da classe dos verbos e as palavras com terminações em dois S fazem parte da classe dos verbos e as com C e E fazem parte dos substantivos, sendo assim substantivos derivados, tá? Que derivam de uma outra palavra. Bom, depois tem aqui. Leia as palavras a seguir e as organize em dois grupos. Palavras escritas com isse, com dois S's, e com isse, com C. Mesmice, fugisse, tolice, doidice, fingisse, partisse, meninice, caretice. Então, vocês vão classificar elas aqui no quadro. Bom, daí, dando sequência na página 172, e o que as palavras escritas da mesma forma têm em comum? Como assim da mesma forma? As palavras que têm a terminação com os dois S's ou com C. Daí, o que elas têm em comum? Bom, já vimos aqui. O que elas têm em comum? Que as palavras com dois S's, elas pertencem à mesma classe, ou dos verbos ou dos substantivos. A resposta é essa, tá? Então, essa é a atividade 1A, tá? De ortografia, tá bom? E eu sugiro que você pesquise esse poema também dos namorados e, se possível, escreva no seu caderno. Bem, partindo agora, essa foi a português do Ler e Escrever, tá? Então, agora a gente vai partir para a atividade do EMAI. Atividade 3.2 do
EMAI. Vamos lá para nossa atividade do EMAI, atividade 3.2, que é atividade sobre o valor, uma atividade muito legal sobre o valor posicional dos algarismos, tá? Vamos lá. Da sequência 3, que a gente acabou de começar. Pronto. Legal, vamos lá, 3.2. Bom, aqui na sequência 3.2, ainda é a sequência 3.2, tá? Deixa eu falar a página para vocês, desculpe, página 23. Ainda é uma sequência de resolução de problemas, tá? E aqui, uma sequência de resolução de problemas, vocês vão estar lendo esses probleminhas e estar resolvendo, ó. Lúcia é uma comerciante que trabalha com material escolar. Para realizar as suas compras, ela fez uma pesquisa e observou que na loja Bela Cor, a caixa de lápis de cor com 24 unidades custava R$ 27,00. Em outra loja, esse mesmo produto custava R$ 19,00. Quanto ela economizou ao comprar 10 caixas de lápis de cor na loja de menor preço? Gente, para realizar esse cálculo deste problema, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer duas contas. Na verdade, você vai ter que fazer 3 contas. Mas eu acho que dá para fazer cálculo mental tranquilamente. Por quê? Se ela comprou 10 caixas a R$19,00, é só a gente pensar. 10 vezes 19, quanto que dá? Dá para fazer um cálculo mental aí. E 10 vezes 27, que seria o maior valor, quanto que dá? E daí você vai subtrair, tá, desses valores. Se ela tivesse comprado 10 caixas no valor de R$27,00, quanto que ela ia pagar? E comprando 10 caixas no valor de R$19,00, quanto ela pagou? E subtrair um do outro, tá bom? Fazer a subtração. Então, primeiro você vai multiplicar os dois, 10 vezes 27, 10 vezes 19, e do resultado dos dois você vai fazer a subtração e vai ver quanto que ela economizou, que daí você vai chegar no resultado, tá? Quem tá de cálculo mental, quem pegou já por cálculo mental, dá para fazer tranquilo, tá? Quem ainda ficou meio em dúvida, faz a multiplicação dos dois, depois faz a subtração, que você vai chegar no resultado. B. Na loja Grafite, Lúcia verificou que cada lápis preto custava 50 centavos. Muita atenção aí, 0,50, tá? Número decimal. Em outra loja, esse mesmo lápis custava 35 centavos a mais que na loja Grafite. Qual o preço do lápis preto nessa outra loja? Gente, então aqui vocês têm que tomar cuidado, porque nós estamos falando em números decimais e nós estamos falando em centavos. Nenhum desses números aqui está inteiro, porque um é 0,50, que é 50 centavos, metade de R$1, e o outro é 35 centavos a mais. Então, na hora de fazer essa conta, você vai ter que se atentar em como que você vai montar, tá? Lembrando que os dois valores são em centavos. Então, você vai ter que realizar uma operação para saber quanto que ela pagaria nessa outra loja, tá? Você vai realizar um cálculo aí, também é muito fácil de estar fazendo cálculo mental, mas atenção aí com os decimais, com a vírgula, para quem ainda fica meio em dúvida e vai fazer a conta aqui no papel. Atenção aqui para os números decimais, porque nenhum dos dois aqui é um inteiro. Um é a metade, né, 0,50, e o outro é 35 centavos. Bom, vou dar uma colher de chá aqui também. Vocês vão ter que escrever 0,35, né, para 0,50 mais 0,35, e daí vocês vão chegar no valor, tá bom? Vamos lá. Lúcia comprou 300 cadernos, dos quais 180 eram do tipo brochura e os demais do tipo espiral. Quantos eram os cadernos do tipo espiral? Gente, essa daqui é facinho. É uma subtração molezinha. D. Ao iniciar suas compras, ela possuía R$2.000
E ao terminá-las, percebeu que tinha na carteira R$ 260. Qual o valor total de suas compras? Bem, aqui também é uma subtração e nós temos dois valores em decimais, porque são dois valores referentes ao sistema monetário, valor em dinheiro. Só que o primeiro valor, ele está na casa de milhar, das unidades de milhar, porque nós estamos falando aqui em 2.000. E o segundo valor, que é o valor que sobrou para ela, está em centenas, que é 260. Então, na hora de você realizar o seu cálculo, atente-se aqui a número embaixo de número e vírgula embaixo de vírgula, tá? Para você estar podendo realizar esse cálculo e não cometer equívocos, para não dar um resultado errado na sua atividade, tá bom? Bom, então vocês resolvam aí e vamos partir para a atividade 3.3. Atividade 3.3 já é diferente, não é uma resolução de problemas. Atividade 3.3 está pedindo o seguinte: Pedro e Thalita estavam brincando com um jogo composto de blocos numerados. E para ganhar pontos, é preciso empilhá-los segundo uma regra. Descubra qual é a regra com base nos exemplos a seguir. Bom, nós temos aqui, ó, 70. E embaixo a gente tem aqui 30 e 40. Bom, então essa aqui é uma regra, pelo que eu estou olhando aqui, é uma regra que está seguindo a adição, pois 30, uma regra de cálculos de adição. 30 mais 40 é igual a 70, tá? No bloco do lado, nos blocos ao lado, também, ó, 12, 26 e em cima 38. É a mesma coisa, 12 mais 26 é igual a 38. Então, essa é a regra do cálculo da adição. Então, no 2, vocês vão completar cada bloco utilizando essa regra que nós descobrimos, ou seja, uma regra de adicionar, de somar um ao outro. Só que aqui eles não estão completos. Então, dependendo do número que faltar aqui nos blocos abaixo, você não vai realizar uma adição. Por exemplo, no primeiro bloco aqui, está aqui, resultado 110. No primeiro bloco embaixo não tem resultado, mas ao lado dele tem o 50. Então, o que eu vou pensar? Que número que eu somo com 50 que dá 110, tá? Ou eu posso fazer o seguinte: 110 menos 50 é igual a, e vai ser igual ao número que eu tenho aqui, tá bem? Então, essa sequência, esses cálculos vão sendo aqui, eles vão alternar entre subtrações e adições, para você poder chegar no número que está faltando, tá? Seja tanto no total, que é o número de cima, quanto nos números laterais. Então é o seguinte: se tiver faltando números do lado, a conta que você vai fazer é uma subtração. Em compensação, se os dois números do lado, se tiver números nos dois lados e tiver faltando só o bloquinho de cima, então é uma adição que vai ser feita, tá bom? Então você olhe bem aí para você poder realizar os seus cálculos. Bom, aí depois está falando aqui: você utilizou cálculo mental ao completar algum bloco? Em qual deles? Tá? Em alguns a gente usa porque a gente bate o olho e já pensa. Nesse daqui do 50, nesse daqui do 110 e 50, eu já bati o olho e já vi que o valor que faltava ali era o 60. Bem, e aí tá pedindo em qual? Daí você vai colocar sim, e se sim, daí você coloca aqui quais foram as operações. Aí você coloca aqui, né, no caso, o cálculo que tá aqui, né, a operação uma do lado do outro, ou um em cima e outro embaixo, e por aí vai. Depois, confira os resultados e, caso se necessário, utilize a calculadora. Bom, então você vai fazer os cálculos e depois você pode estar dando uma conferida assim com a calculadora, tá bom?
Tente fazer o que você acha que você consegue de cálculo mental e o que você acha que você não consegue, você faz a conta e depois, quando você terminar tudo, você confere todos os cálculos, independente se forem cálculos mentais ou não, com a calculadora, tá? Bom, essas foram as atividades da quarta-feira, dia 6, e da quinta-feira, que é hoje, dia 7. O próximo vídeo que eu vou gravar é das atividades da sexta-feira, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro, que vocês consigam fazer e entender bem essas atividades. E qualquer dúvida, eu estou lá no WhatsApp para responder para vocês. E lembrando também que quem não é da minha sala pode estar acompanhando essas atividades também, tá? Se necessitar de uma explicação a mais, pode estar perguntando aí nos comentários também, que eu vou estar respondendo, tá? Eu gostaria muito que os meus alunos dessem um feedback dizendo se assistiu ou não o vídeo, para eu estar sabendo, né, quantos que estão assistindo, tá? Bom, as atividades foram essas, os vídeos foram esses. Aguarde que o vídeo da sexta-feira vai ser gravado e vai entrar no ar o mais rápido possível, tá bom? Beijo, estudem e até amanhã. Tchauzinho!